Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo de volta. Nós estamos aqui começando o módulo 2, ou o segundo vídeo do curso gratuito que eu fiz para vocês começarem então a reorganizar ou até mesmo começar, talvez você ainda não teve a oportunidade de fazer um curso de casais ou participar de uma mentoria ou participar, quem sabe, de uma preparação para o casamento. E aqui eu quero trazer para vocês, esse curso gratuito, Casados para Toda a Vida, que é o curso que nós temos. Então está aí este curso que eu preparei justamente para dar esta noção, esse norte, esclarecer algumas coisas, alguns pontos importantes no casamento. Então seja muito bem-vindo para a gente começar aqui a aula 2, tá bom? Então vamos para cá. Aqui nesta aula eu vou falar especificamente da estrutura do casamento. Por quê? Como todos sabem, o casamento eu comparo ele como uma casa. E deve ser uma casa, por sinal, bem construída, ok? Então veja, o casamento ele é uma casa. Então, para que eu possa construir esta casa, o que eu preciso? Eu preciso de uma estrutura, uma base sólida, bem feita. E eu preciso de estrutura para mim poder subir nesta base a estruturação da casa. Então, eu coloco aqui como estrutura para esta casa alguns princípios. Eu vou falar aqui, tá? Então, para que você possa ter a sua casa bem firme, a estrutura sólida, uma boa estrutura, então você precisa primeiro entender e saber que o seu casamento, ele precisa estar estruturado com as estruturas, por exemplo, aqui eu vou colocar o seu casamento deve estar estruturado, primeiro, sobre o pilar do perdão. Então, no casamento, você precisa entender que há uma complementariedade, vamos dizer assim, das pessoas. Então, tanto do marido quanto da esposa, eles possuem diferenças, qualidades e habilidades. E quando você casa, você está diante, então, de uma pessoa totalmente diferente que você talvez conheceu quando você namorava. É exatamente aqui nesse tempo que você vai descobrir coisas ou vai notar alguns defeitos, enfim. É exatamente aqui que eu quero que você entenda. Para que eu e você possa construir o nosso casamento, ou para que você possa construir o seu casamento numa estrutura bem sólida, a primeira coluna que eu destaco aqui é exatamente o perdão. Saber perdoar vale muito a pena você saber. Por quê? Porque sem esse exercício do perdão, a gente fica um pouco refém, das coisas que nós vamos nos deparar no casamento. Talvez algumas decepções, talvez algumas frustrações, e vocês precisam entender que essas colunas que sustentam são colunas que vão dar a você e ao seu esposo, ao seu cônjuge, exatamente esse entendimento de estar sempre pronto para perdoar, estar sempre disposto a perdoar, estar sempre disposto a dizer sim, dizer que perdoo, dizer me perdoa, dizer eu errei e assim sucessivamente, tá bom? Então isso aqui é muito importante que você entenda. A segunda coluna que eu destaco aqui é que você tem que cultivar, veja só, coisas boas no casamento. Você tem que aprender a cultivar coisas boas no casamento. Por quê? Aqui, nessas estruturas que nós temos aqui, geralmente são 4 colunas de sustentação, pelo menos, em uma casa. Mas, dependendo da estruturação, claro que você vai se preocupar em fazer mais. Mas isso aqui é a base para que você possa construir o seu casamento. Além do perdão, você precisa cultivar coisas boas no seu casamento. Aprendam a cultivar o que é bom. Muitas vezes a gente vê casamentos que
tanto o marido quanto a esposa perde a linha, não sabe muito bem medir as palavras, ou até mesmo uma falta de vigilância faz com que eles amaldiçoam o casamento. Começa então a falar que o casamento não vai dar certo, começa a dizer que podia não ter casado, eles talvez até falam que se arrependeram de ter conhecido a pessoa que se casou. Então preste muita atenção no que você vai plantar, no que você vai cultivar no seu casamento. Isso aqui é muito importante que você entenda, porque na verdade o que a Bíblia diz acerca disso é que tudo que o homem plantar, ele vai colher, né? Conforme escrito lá em Gálatas, no capítulo 6, você vai ver lá que de Deus ninguém se zomba. Então tudo aquilo que você plantar no casamento, também você vai colher. Então você quer ter a estrutura, se você quer ter seu casamento bem estruturado, então você precisa exercer o perdão, você precisa entender a cultivar coisas boas no seu casamento também. Ok? A terceira coisa que eu coloco aqui como estrutura do casamento, né? Vou colocar aqui para que você possa entender, você está sempre disposto a confiar no seu cônjuge. Veja, que coisa interessante isso aqui. Então, a confiança, ela faz parte de um equilíbrio no seu casamento. Por quê? Se você não aprender a confiar, então como é que você vai estruturar este casamento? Então, se você está num relacionamento de uma aliança, que é o casamento, por quê? Porque você confia na pessoa que você se casou. E muitas vezes, com o passar dos anos, esta confiança, ela tende a se esfriar por causa de algumas frustrações, decepções que você teve com a pessoa, mas isso não é motivo de você desistir dessa pessoa. Então você tem que fazer o quê? Você tem que confiar. Como é que eu faço isso? Olhar para esta pessoa como Deus olha no coração. Você tem que aprender a olhar para ela ou para ele com os olhos de Deus. E outra coisa, mas a pessoa não merece confiança. Mas quando essa pessoa não merecer confiança, continue dando uma chance para ela ou para ele. Entenda que cada uma dessas situações seja a primeira que essa pessoa tem feito. E além de exercer o perdão, você vai confiar, certo? Olha só, depois que você exerce o perdão, o que você vai fazer? Você vai cultivar. Você vai cultivar o quê? Uma semente de confiança. Então está aqui. Então tudo está muito bem organizado. Então você precisa entender isso aqui, tá bom? Isso aqui é muito importante que você entenda. Porque se você não entender isso aqui, exatamente você vai ter um problema sério no seu casamento. Por quê? Porque isso vai dar a vocês o quê? Uma estrutura, uma base, as colunas de sustentação aqui no seu casamento. Então você precisa entender exatamente este princípio. Tá bom? E por último aqui, eu quero finalizar, como quarta coluna aqui, vou colocar bem aqui, como quarta coluna, você vai entender que você precisa também entender o princípio da oração. Veja, você também precisa entender este princípio. Uma das colunas de sustentação do seu casamento é esta oração, ou seja, vocês precisam aprender a orar juntos no casamento, porque sem oração, né, não tem como o nosso casamento estar com uma estrutura bem sólida. Então preste bem atenção, depois de você ter construído a base do seu casamento, você precisa aprender essas 4 colunas que vão fazer parte da sustentação do seu casamento. Então chame o seu cônjuge, chame o seu marido ou sua esposa e comece a exercer esse princípio de orar juntos, que eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês, tá bom? Então aqui foi o segundo módulo, o segundo vídeo deste curso gratuito, e que Deus em Cristo te abençoe e que o seu casamento seja um casamento para toda a vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.